Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou a Jess e hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebo com muita frequência aqui no canal, que é sobre a área e mercado de artes visuais. Eu sou formada em licenciatura em artes visuais, atuo na área de diversas formas e recebo aqui no canal diversas perguntas sobre a área de atuação. Muitas pessoas vão lá no meu Instagram e acabam perguntando, mandando mensagens. Inclusive, já me segue lá, é @jessmosselini, e lá eu sempre respondo, sempre estou em contato com vocês. E aqui no YouTube, muitas vezes eu não recebo notificação das perguntas, então fica um pouco mais difícil de responder. Porém, neste vídeo, eu vou responder as principais perguntas para tirar as dúvidas dentro do mercado de artes visuais. E eu espero que você goste. Então, bora lá! A primeira pergunta é: você possuía muitas dúvidas sobre qual profissão seguir? E a resposta é sim. Eu demorei um tempo para me encontrar, para me conectar comigo mesma, para pensar naquilo que eu gostava, naquilo que eu queria seguir. Não é muito fácil, né? Então eu saí do ensino médio com 16 anos, entrei na faculdade de engenharia, fiquei por 4 anos na faculdade de engenharia, entrei em depressão, não foi nada legal, porque eu estava fazendo algo que era totalmente fora das minhas habilidades, fora das minhas aptidões. E aí eu tive uma jornada grande aí, uma jornada longa da minha vida, de um período bem interessante, onde eu pude ter clareza daquilo que eu queria, né? Então eu entrei na faculdade de arquitetura, logo depois eu entrei na faculdade de artes visuais, e foi muito interessante que no dia da minha formatura, encontrei uma colega que estudava engenharia comigo, e ela veio, me abraçou e falou assim: nossa, eu tô vendo no teu Instagram as tuas artes, as tuas pinturas, tudo que você tá fazendo, e nossa, tem tudo a ver com você. E é muito engraçado porque nessa época que eu fazia engenharia, que foi mais ou menos entre os 16 e os 20 anos, as pessoas me viam dentro da área artística e eu mesma não me via. Eu não fazia ideia. Eu jamais imaginava que a arte poderia ser um mercado. Então, eu te digo que tem esperança e espero de fato que esse vídeo te ajude o tanto que me ajudaria naquela época, né? Porque eu tinha medo de me entregar para as artes. Eu tinha medo de pensar: eu vou trabalhar com artes visuais, será que tem um mercado? Será que tem como eu atuar? Será que tem como eu ser alguma coisa? E a maior pergunta, né? Será que tem como ser bem-sucedido nessa área? Então eu demorei sempre a me encontrar, não foi fácil, mas estou aqui hoje e sou muito feliz e realizada. A próxima pergunta é: o que motivou você a escolher essa profissão? Gente, olha só. Não sei se dá pra ver no vídeo, acho que tá pra baixo. Aqui eu tenho a coleção de todos os livros do Dan Brown. Quando eu tinha 15 anos, eu li o Código da Vinci. E lá, nessa época, eu descobri que existia um negócio chamado História da Arte. E até então eu não gostava de ler. E quando eu comecei a ler, e eu comecei a ver, e aquelas histórias, e falando de arte, e falando de obras de arte, e falando de lugar, e falando de arquitetura, eu me apaixonei. E foi aí nessa época que eu pensei assim: cara, isso é muito bom. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante. Porque eu tinha um sonho... Eu tinha um sonho muito besta de ser intelectual. Então, o que eu posso fazer para ser intelectual? E eu achava que eu tinha que aprender matemática para isso. Não. Quem é intelectual gosta de matemática, enfim. E nas artes eu percebi que ali eu poderia ser intelectual, mas de um jeito diferente, de um jeito clássico. Eu me apaixonei. Então, o que motivou a escolher essa profissão foi que ali naquele momento eu conheci essa coisa chamada História da Arte, e eu também me apaixonei pelo Robert Langdon, que é o meu personagem preferido, que eu amo de paixão. Então eu sempre me espelhei muito no personagem Robert Langdon. Então eu sou muito grata de ter lido esse livro, porque esse livro que foi que me direcionou, que abriu minha visão de que existia alguma coisa que eu gostava e que talvez eu pudesse seguir. E hoje eu sigo. Próxima pergunta. Durante a faculdade, sentiu dificuldades? E o que você fez para superar essas dificuldades? Não, eu acho que na faculdade de artes visuais eu não tive nenhuma dificuldade. Se você já me conhece, você sabe que eu sou formada em arquitetura e artes visuais e que eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Artes visuais nunca foi um problema, nunca tive dificuldade. Já arquitetura eu tive muitos problemas. Pensei em desistir, pensei em fazer outra coisa, pensei em ir embora. No meio da faculdade eu quase larguei tudo e fui embora. Mas em artes visuais, para mim sempre foi como se fosse um processo de meditação.
sabe? Então eu sempre fui muito feliz de fazer artes visuais. Como eu estava estudando as duas faculdades, eu sempre fazia com peso alguns trabalhos de arquitetura, porque eram muito trabalhosos, e outros de artes visuais, para mim sempre foi tranquilo de fazer, sempre foi como um processo de meditação mesmo. Era uma alegria, era uma brincadeira. Eu fazia um ateliê aqui no meu escritório e brincava de todos os tipos de ateliê, de desenho, até escultura, gente. Escultura é uma coisa que eu realmente não tenho nenhum talento, mas foi bem interessante de fazer, e entre outros. Até mesmo trabalhar com fotografia, vídeo, stop motion e mil coisas. Então foi muito divertido. Não tive nenhuma dificuldade durante o curso, pelo contrário, foi muito bom, sempre foi muito satisfatório estudar e fazer os trabalhos de artes visuais. Próxima pergunta. Fez estágios? Como se saiu? Fiz estágio sim. Eu fiz licenciatura em artes visuais, então eu tive que fazer 4 tipos de estágios obrigatórios, né? Então, um tipo de estágio que eu estava morrendo de medo era dar aula na escola pública, né? Então, eu fiquei muito nervosa, eu achei que eu não ia dar conta. Eu não sabia o que fazer, eu tinha muita vergonha porque eu era uma pessoa muito tímida, hoje eu já não sou mais, fiz vários processos que me ajudaram a tirar essa timidez, mas eu era muito tímida, então eu morria de medo. E se os alunos fossem muito maus comigo? E se os alunos não me ouvissem? E se os alunos fossem difíceis de lidar? São essas perguntas, eu acho, que vêm na cabeça de um estudante de licenciatura. Acho que é bem comum. Porém, na minha experiência, foi simplesmente incrível. Eu fiz primeiro a parte de observação, então observei, acompanhei os alunos durante aí 1 mês e meio, por aí, e fui me conectando com eles de alguma forma. Nas aulas teóricas, não. Mas quando a gente teve as aulas práticas, eu ia brincando com eles, eu ia conversando com eles. E aí teve uma aluna que falou, olha, o professor de estagiário de filosofia do ano passado, ele sofreu na nossa mão. Ele até quebrou o quadro, porque ele deu um soco tão forte no quadro que quebrou, espatifou o quadro. E eu falei, meu Deus, quando for a minha hora de dar aula, esses alunos não vão prestar atenção, não vão ficar quietos, vai ser difícil. Mas não foi nada disso. Eu dei aulas assim que pra mim eram muito boas e que os alunos, eles de alguma forma eles se conectaram, a gente conversou, não foi aquela aula chata. Pra mim, a aula de arte é isso. A aula de arte não é um professor ficar falando e acabou. Não. Eu acho que as aulas de arte, elas são uma oportunidade da gente trazer um pensamento crítico. E principalmente como professora, ouvir o que os alunos têm a dizer. Como que eles pensam, como que eles acham que as coisas foram, como que as coisas são, o que a experiência de cada um conta. Então, nesse sentido, o aluno se sente encorajado e motivado a falar. Então, eu não tive nenhum problema. Fiz os estágios, gostei, adorei e me dei muito bem. Não tenho nenhum trauma da minha época dos estágios obrigatórios e foi super divertido. A próxima pergunta. Foi fácil ou difícil ingressar na área? Foi fácil. Eu acho que quando você está em contatos com pessoas que podem criar meios, acaba ficando muito fácil. Então, eu terminei a faculdade e logo já comecei a trabalhar. Foi logo depois da pandemia, logo que voltou presencial, eu já comecei a trabalhar e não parei mais, estou trabalhando até agora como professora, uma vez que eu fiz licenciatura em artes visuais. Porém, não atuo só nessas áreas. Logo eu falo mais quais outras áreas eu atuo dentro de artes visuais. O segredo, então, é sempre você estar em contato com pessoas. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Então, converse com pessoas que podem proporcionar isso, se mostre interessado em ingressar, em colaborar, em ser um colaborador de uma empresa, se for uma escola particular, se for uma faculdade, enfim, esteja disposto a querer colaborar e se mostre. As pessoas têm que saber que você existe. Dessa forma, acaba ficando um pouquinho mais fácil de você se ingressar no mercado de trabalho. E agora que vem a pergunta: onde esse profissional pode trabalhar? Bom, o profissional de artes visuais tem diversos leques, tá? Eu não vou falar nesse vídeo todas as áreas que o profissional das artes visuais pode se inserir, isso fica para outro vídeo, ok? Então eu vou falar coisas que eu atuo. Primeira coisa, eu sou arquiteta, sou formada em artes visuais em licenciatura, ou seja, licenciatura é uma formação para quem quer ser professor. Tenho duas especializações, uma em História da Arte e outra em História da Arquitetura e do Urbanismo. E estou agora na fase final do mestrado em Educação e Novas Tecnologias, onde atuamos na linha de pesquisa de Educomunicação
e eu pesquiso sobre arte. Então, é muito na minha área, tem tudo a ver comigo, eu gosto muito, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é atuar na área da pesquisa. Tem muita pesquisa, principalmente nessa linha de educomunicação, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Você está aprendendo de alguma forma aqui comigo através de uma plataforma chamada YouTube. Uma plataforma que é divertida, que é descontraída, que tira aquele peso, não é um peso acadêmico, aquela coisa difícil, né? É um bate-papo. E a gente vai aprendendo, vai trocando ideia. Então, na pesquisa você pode atuar. Segundo, você pode ser professor. Tanto na rede pública, você pode dar aula a partir do 5º ano, se você não tem magistério, tem só licenciatura, a partir do do 6º ano. E também, no meu caso, que tenho especializações e estou no mestrado, eu já dou aula para a faculdade, para o curso de arquitetura e urbanismo. As disciplinas que eu tenho dado até então são História da Arte, Expressão e Representação, que é uma disciplina de desenho, né? Tem tudo a ver com arquitetura e com artes visuais. Também Arquitetura Brasileira, Técnicas Retrospectivas e uma que eu adoro demais, que é Teoria da Arquitetura, que é uma disciplina bem filosófica, né? Então eu atuo como professora no ensino superior no curso de arquitetura. Já dei palestras também, tá? Dei palestras nos cursos de artes visuais, dei outras palestras também falando de arte digital e NFT e contatos com outras pessoas também que buscam aprender por fora, então workshops, enfim. Outra área que é possível você atuar é junto com o Departamento de Cultura, junto com pessoas que fazem alguma filantropia ou que participam de projetos e você criar projetos de extensão para a comunidade da sua cidade. Isso aí você pode sim ganhar até mesmo uma renda extra, né? Tem uma profissão como professor ou como outra coisa e atuar no mercado ensinando desenho, ensinando história da arte, criando workshops de criatividade, enfim, coisas que tem a ver com você e que tem a ver dentro dessa área de artes visuais. Então, você pode atuar nessa área também. Outra área que eu atuo são de projetos culturais, né? Então, fazer projetos culturais através de leis de incentivo é uma coisa que o profissional de artes visuais também pode fazer. E também a área de criação de conteúdo, né? No meu caso aqui é o YouTube, o Instagram e outras plataformas como o podcast também. Tem um podcast de história da arte. Então são várias as áreas que o profissional pode atuar. Essas áreas que eu citei são áreas que eu atuo. E tem muitas outras áreas que você também pode atuar. Não são só essas. Então a gente tem um leque bem grande de possibilidades de atuação. Ah, pera lá, esqueci simplesmente da principal, que é ser um artista. Ser um artista. Um artista de produção. Um artista que pinta telas, um artista que pinta paredes, um artista que faz arte digital. Um artista que faz, que produz, que cria. Eu não podia esquecer dessa aqui, é óbvio, né? Então, eu falei por último, mas não é a menos importante. Faz parte da nossa vida. Criar e viver, expressar todo o nosso coração e a nossa emoção através das obras de arte. Outra pergunta. Quais os pontos positivos dessa profissão? Bom, para mim os pontos positivos são que tem uma liberdade criativa, você tem uma liberdade de fazer aquilo que você gosta, principalmente de falar aquilo que você gosta. E nisso você se conecta com muitas pessoas. Para mim isso é muito importante. Você se conectar, você pegar o coração da pessoa, você falar com o coração, você se expressar com o coração. Para mim isso é o que mais importa. Então toda vez que eu falo de algo que eu gosto, e tem alguém que está disposto a ouvir, que tem alguém que está disposto a ter essa troca, para mim é a coisa mais especial. Para mim esse é o ponto mais positivo. E também de estar aqui no meu ateliê, no meu escritório, produzindo, desenhando e principalmente aprendendo. A arte ela é infinita, então você pode sempre estar aprendendo. Então para mim esses são os dois principais pontos positivos da profissão. E essa pergunta agora, né, o contraponto. Quais são os pontos negativos dessa profissão e o que você fez ou faz para superá-los? Veja bem, eu acho que talvez seja um pouco difícil das pessoas entenderem que a arte também é uma profissão. Acho que o ponto mais negativo dessa profissão é as pessoas acharem que a arte é hobby. Simplesmente e unicamente um hobby. Claro que a arte pode ser um hobby, tá? Às vezes você é um médico e você gosta de pintar nas suas horas vagas, você gosta de aprender, enfim. Então a arte pode sim ser um hobby, mas a arte também pode ser uma profissão, né? Ao longo da nossa história da arte aí, desde os nossos primeiros registros lá da pré-história, existia essa profissão do artista. E essa profissão ela vai se moldando ao longo do tempo, ao longo da cultura, como a sociedade vai se moldando. Então hoje,
que o artista tem uma liberdade criativa muito grande. Hoje, que o artista tem uma liberdade de empreender totalmente diferente de alguns anos atrás, por exemplo. A arte não é só um hobby, a arte é profissão. Então, acho que o que é mais desafiador nessa profissão é fazer as pessoas entenderem. E quando eu falo fazer as pessoas entenderem, não é dizer assim, você tem que aceitar que a arte é profissão, não é nesse sentido. Eu vou contar uma história pra vocês, uma história assim bem curtinha. Um dia eu conheci uma pessoa, uma estudante de medicina, e conversando, ela perguntou, né, o que você faz? Aí eu falei, eu sou artista. E ela me respondeu, que dó. Que dó. Eu falei, ué, por quê? Dela, porque ser artista, né? Tipo, o que é ser artista? Eu falei, não, querida. Quando você faz o que você nasceu pra ser, você brilha, né? E eu me sinto brilhando, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Então, principalmente às vezes quando você se depara com pessoas desse tipo, pessoas que muitas vezes se acham melhores porque estão estudando, porque têm profissões mais elitistas, acontece demais, tá? Então, é péssimo. Acho que o ponto mais negativo é esse. Fora isso, não consigo lembrar de nenhum. Deve ter. Mas eu foco muito, acho que no meu coração. E eu tô muito satisfeita dessa profissão. Acho que pra mim o maior desafio é esse. É que as pessoas acham que é um hobby. A próxima pergunta é se você se sente realizado exercendo essa profissão. Sem dúvidas, eu acho que tudo que eu falei até aqui dá pra perceber, né? Então não vou nem me delongar. Sim, sou muito realizada e feliz nessa profissão. Quais são as características marcantes do profissional dessa área? Bom, eu acho que o que mais destaca um profissional das artes é a criatividade e a paixão. Eu acho que um artista, ele é sempre movido de certa forma pela paixão, pelo brilho nos olhos. E isso é uma coisa muito linda. Então, você já consegue reconhecer um artista quando você vê, ou, não vamos nem falar só um artista, mas uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né? Mas eu acho que a criatividade e a paixão são duas coisas que eu amo no profissional de arte, nas pessoas que trabalham com criatividade, sem dúvida. Como você define essa profissão? Eu defino essa profissão como necessária. Muitas pessoas, inclusive a nossa sociedade, o governo, falam que a filosofia e a arte não é importante. Mas eu digo pra você que essas são as duas disciplinas mais importantes. Porque a gente não fala simplesmente de conteúdo e matéria. A gente fala de vida. A gente fala de pensamento, a gente fala de questionamento, a gente fala em desenvolvimento humano, a gente fala em superação. Então eu acho que essa profissão eu defino como necessária e faz parte da minha missão estar aqui falando isso pra você hoje. Então eu amo. Eu acho que não tem outra palavra pra definir senão essa. Quanto ganha em média um profissional dessa área? Gente, varia muito. Se você for um professor, tem um salário. Eu não faço ideia quanto que ganham professores normais, mas eu acho que um professor que trabalha 40 horas deve ganhar em torno de uns 2.300 a 2.900 reais. Eu acredito, até onde eu sei, por fontes de conversa, amigos e editais públicos, né? Agora, um profissional que tem mestrado, que tem doutorado, que dá aula para o ensino superior, aí ganha bem mais, né? Se você é um doutor que trabalha numa instituição pública, o seu salário vai ser aí de 8, 13 mil, dependendo aí do tempo que você trabalha, dependendo de onde você está inserido, enfim. Falando também com base num edital que eu vi esses dias para trabalhar numa faculdade estadual aqui do Paraná, tá? Então, um mestre, 5.200, 5.600, alguma coisa assim. E um doutor, 8.900, alguma coisa nesse sentido assim. Se você for professor. Agora, se você for artista, você pode sempre agregar valor à sua obra. Você pode sempre fazer novas conexões, inventar novos projetos. E esses projetos que você faz, eles são muito rentosos, né? Você não pode dedicar e fazer um projeto que não vai te trazer dinheiro. Você tem esse trabalho, você tem esse conhecimento e você merece ganhar bem. Então, o artista pode ser muito autônomo. O profissional de artes visuais também pode ser um autônomo, pode ser um empresário. E nisso, você pode fazer a sua renda aí do jeito que você quiser. Sonhos são para ser realizados, tá? Então acredita em você. Acredita que você vai ser um artista rico, milionário, que você vai ser sim. Como está o mercado de trabalho atual? Gente, como eu acabei de falar, se você é um empresário de artes visuais, se você é um artista que produz alguma coisa, ou se você é um artista que promove alguma coisa, cara, o mercado está aberto para você. O céu é o limite, é um oceano azul.
tá? É assim que eu vejo, tá? Eu não vejo que, nossa, não tem área, não consigo ver. Só se você quer ser unicamente professor e não tem vaga nenhuma na sua cidade. Fora isso, eu acho que o artista pode ser muito bem sucedido sim nessa área, tá? Quais perspectivas em termos de mercado futuro você vê para essa profissão? Cara, eu acho que a arte nunca vai acabar. A arte é tudo, a arte está desde o princípio. Nós só conhecemos a história da humanidade porque alguém lá na pré-história começou a fazer esse registro. E esses registros foram evoluindo. Então, sempre vai haver arte, sempre vai ter meios de expressão, sempre vai haver sentimento, sempre vai haver amor e sempre vai haver a necessidade de expressão. Então, eu vejo que nisso aí, o artista pode se inserir não só no seu próprio trabalho, de inserir aquilo que ele pensa, mas talvez representar aquilo que alguém quer, né? Por exemplo, alguém que quer escrever um livro, será que o artista não pode, de alguma forma, traduzir imagens para fazer parte de compor esse livro com a pessoa? Então, eu vejo que a arte tem infinitas possibilidades e que é infinita. Então, tem mercado hoje, teve mercado antes e sempre vai ter esse mercado. E a última pergunta, que conselhos você daria para quem deseja ingressar nessa profissão? Essa profissão é uma profissão linda. Se conectar com pessoas que falam com o coração, se conectar com pessoas que gostam de arte, isso não tem preço. Eu acho que sempre que você fizer coisas com amor, você vai ter vez, você vai ter possibilidades, você vai ser visto e as pessoas vão ver esse amor. Tá? Eu vou contar uma coisa que uma aluna falou pra mim. Eu tava corrigindo o trabalho dela com ela e eu falei assim pra ela: olha, você tá indo muito bem, parabéns, você tá evoluindo bastante. E eu gosto muito do seu sorriso, da sua empolgação. Dá pra ver muito o brilho no olho que você tem fazendo isso. E aí ela olhou pra mim e falou assim: prof, é o mesmo brilho no olho que você tem. Na hora, tanto eu quanto ela enchemos os olhos de lágrimas, porque eu não estava esperando que ela falasse isso. Mas se de alguma forma os meus alunos ou as pessoas veem esse brilho no olho, veem que eu faço com amor, eu acho que é isso que conta. Seguir nas artes, tomar a decisão de seguir nas artes, é você aceitar uma missão de vida, uma missão que não é dada para todos. Seguir o coração como profissão é uma coisa que poucos fazem, não é para todo mundo. Então tenha coragem de seguir nessa profissão que vai dar tudo certo. E quero até mesmo, nesse contexto, eu lembrei de uma frase de Virgílio, que é uma frase que está escrita aqui nesse quadrinho atrás, que eu olho todos os dias. Sempre que eu tenho medo, sempre que eu acho que eu não consigo realizar alguma coisa, eu vejo essa frase e eu me inspiro. A frase é: seja abençoada a tua coragem. Ela é o caminho para as estrelas. Então, artista, o que você está esperando? Bora aceitar essa missão de vida, bora seguir esse caminho das artes. E eu te garanto, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque quando você faz o que você nasceu para ser, você brilha. Essa frase é do Bruno Gimenez. E é uma frase que eu falo, digo todos os dias, e acredito, e vivo, e sou feliz graças a isso. Esse vídeo ficou longão, mas eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado, colaborado de alguma forma, respondendo algumas perguntas básicas dessa área. Eu espero do fundo do meu coração também que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você tiver mais alguma pergunta. Numa dessas, se tiver perguntas diferentes, eu já faço outro vídeo, tá? E me conta aí o que você achou, o que você pensa, quais são seus sonhos, quais são seus objetivos e o que você quer fazer da sua vida no caminho das artes, que eu vou estar sempre muito feliz de te ajudar. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e tchau!